Pare. Não passe por isso como se fosse para outra pessoa. Esta palavra não está perseguindo uma multidão, está confrontando um coração. O céu tomou conhecimento de algo que você tentou enterrar sob dias agitados, sorrisos educados, linguagem religiosa e aparências cuidadosamente ditadas. Você cometeu um erro e achou que o tempo o esconderia. Você pensou que o silêncio iria apagá-lo. Você pensou que se nenhuma pessoa mencionou isso, então nenhum julgamento havia sido escrito contra isso. Mas eu vos digo agora, diz o Senhor, que o que foi feito em segredo ainda abalou o reino invisível. O que você desculpou na terra não foi desculpado no céu. O que você renomeou, minimizou e justificou ainda foi pesado pela verdade. Você chamou de fraqueza, mas eu chamei de rebelião. Você chamou de sobrevivência, mas eu chamei de desconfiança. Você chamou de momento, mas eu chamei de porta. E agora falo, não porque te odeio, mas porque não permitirei que a mentira acabe destruindo o que criei em ti. Você continua perguntando por que as coisas pareciam pesadas, por que a paz estava vazando de sua vida, por que suas orações parecem subir, mas não se acalmam, por que suas noites foram inquietas e seu espírito instável. Você culpou a guerra, as estações ruins, as pessoas ciumentas, a pressão familiar, a tensão financeira e os ataques do inimigo. No entanto, sob todas essas camadas há uma verdade que você não queria enfrentar, há um lugar onde você conscientemente se afastou da minha sabedoria. Há um lugar onde a convicção falou e você a silenciou. Há um lugar onde eu lhe disse, não vá mais longe, e você cruzou a linha de qualquer maneira. Não finja que não me sentiu puxando sua consciência. Não finja que não foi avisado. O aviso veio de muitas formas. Uma hesitação em seu espírito, uma palavra que você ouviu mais de uma vez, um versículo que continuava aparecendo, uma conversa que o perturbava, uma porta que não se abria facilmente, um cheque em seu coração que você chamava de medo quando na verdade era misericórdia. Eu estava falando antes de você cair. Eu estava falando enquanto você escolhia. Eu estava falando depois que você fez isso. E ainda assim você se endureceu, esperando que o desconforto passasse. Ouça-me claramente. Minha raiva não é a raiva de um tirano, é o fogo da santidade confrontando o que está envenenando aquele que amo. Minha raiva aumenta porque o pecado sempre mente sobre seu custo. Diz que é pequeno quando está plantando raízes. Ele diz que é privado quando está alterando sua atmosfera. Diz que é temporário quando está treinando seu apetite. Diz que está sob controle quando está silenciosamente assumindo autoridade sobre seu pensamento. O que você acolheu por um momento agora procura permanecer. O que você tocou descuidadamente tentou se apegar aos seus hábitos, à sua visão, ao seu discernimento, aos seus relacionamentos e até à sua identidade. Por isso falo com força. Não estou apenas abordando uma ação, estou confrontando um acordo. Em algum lugar em sua dor, orgulho, solidão, cansaço ou ambição, você concordou com algo que eu nunca falei sobre você. Você concordou com o medo. Você concordou com compromisso. Você concordou com amargura.
Você concordou com falso conforto. Você concordou com a ideia de que a desobediência poderia protegê-lo melhor do que a confiança. E o céu percebeu. Você entende qual foi o verdadeiro erro? Não era só o que suas mãos faziam ou o que sua boca dizia. O erro mais profundo foi acreditar que você poderia sair da verdade e permanecer intocado por dentro. O erro mais profundo foi assumir que, como o julgamento não ocorreu instantaneamente, a permissão havia sido concedida. O erro mais profundo foi tratar Grace como uma almofada em vez de um chamado para retornar. A graça nunca foi feita para tornar a rebelião confortável. Grace foi enviada para quebrar suas correntes, não para decorá-las. A graça foi enviada para restaurar sua visão, não para ajudá-lo a se tornar mais hábil em se esconder na escuridão. Alguns de vocês se tornaram especialistas em linguagem espiritual enquanto vivem vidas emocionalmente e moralmente divididas. Você sabe como dizer "estou confiando em Deus" enquanto ainda manipula os resultados. Você sabe dizer "estou me curando" enquanto alimenta a ferida com hábitos secretos. Você sabe dizer "Deus conhece o meu coração" sem lembrar que eu conheço seu coração, e é exatamente por isso que estou falando agora. Você quer um sussurro suave, mas algumas estações exigem trovões. Você quer conforto sem confronto, tranquilidade sem arrependimento, promessas sem poda. Mas eu te amo demais para acalmar a mesma coisa que está separando você da clareza, autoridade e vida. Se um médico sorrisse para uma doença e a chamasse de inofensiva, isso seria gentileza? Se um vigia visse fogo nas paredes e decidisse não alarmar a casa porque o som poderia ofender os dorminhocos, isso seria compaixão? Não. O verdadeiro amor diz a verdade enquanto ainda há tempo para responder. A verdadeira misericórdia interrompe a destruição. Esse é o momento. Isso não é rejeição. Isso é interrupção. Isso não é abandono. Isso é exposição antes que a ruína se torne total. Este sou eu parado no caminho do seu auto-engano e dizendo, não mais. Você não continuará caminhando na escuridão enquanto ainda reivindica meu nome durante a jornada. Alguns de vocês estão perguntando, mas por que Deus falaria com raiva de mim se Ele me ama? Porque o amor que nunca confronta não é amor, é negligência. Quando um pai vê um filho alcançando uma lâmina, a voz se torna aguda, não porque o afeto tenha desaparecido, mas porque o perigo é real. Minha ira não é contra sua existência, é contra a mentira consumindo seu propósito. Minha raiva não é prova de que parei de persegui-lo, é a prova de que não desisti de você. Se eu tivesse acabado com você, eu deixaria você vagar incontestável em uma vida entorpecida, um coração endurecido e uma casca exterior polida escondendo a decadência interior. Mas estou te incomodando porque ainda pretendo te purificar. Estou te sacudindo porque ainda pretendo te usar. Estou descobrindo a ferida porque ainda pretendo curá-la adequadamente, não superficialmente. Deixe-me dizer o que muitos nunca aprendem até tarde demais: compromisso oculto não fica oculto. Primeiro dobra sua consciência, depois embaça seu discernimento, depois remodela seus desejos, depois enfraquece suas orações, depois altera suas decisões, depois toca as pessoas ao seu redor.
O que começou como uma escolha secreta se torna um tom em sua casa, uma névoa em sua mente, uma instabilidade em suas emoções, uma distância em sua adoração e uma estranha secura em lugares que antes pareciam vivos. Você chama isso de burnout. Às vezes não é burnout. Você chama isso de confusão. Às vezes não é confusão. Você chama isso de ataque espiritual. Às vezes, a porta era aberta por dentro. Essa é a dura verdade que as pessoas evitam porque exige responsabilidade. Nem toda tempestade é causada pela desobediência, mas algumas tempestades continuam se repetindo porque a lição no centro delas não foi enfrentada. E até que você pare de culpar tudo fora de você, você nunca lidará honestamente com o que dentro de você ainda resiste ao meu governo. Você chorou pelas consequências enquanto ainda protegia a causa. Você implorou por alívio enquanto desculpava o padrão. Você me pediu para consertar o que você se recusa a abandonar. Ouça com atenção. Não sou movido pelo arrependimento de desempenho. Não me convenço com discursos emotivos que nunca produzem ação rendida. As lágrimas podem ser santas, mas as lágrimas sozinhas não são transformação. O arrependimento pode doer, mas o arrependimento por si só não restaura o alinhamento. O verdadeiro arrependimento não é dizer, eu me sinto mal. O verdadeiro arrependimento é dizer, eu errei, vou parar, vou me virar, vou derrubar todo acordo que me trouxe até aqui, e não vou mais defender o que feriu minha alma. Muitos querem o conforto do perdão sem o custo da honestidade. Mas a cura começa onde termina o fingimento. A liberdade entra onde as desculpas perdem o trono. E sim, eu vi o motivo por trás do erro. Eu vi o medo que lhe dizia que você tinha que garantir seu próprio futuro. Vi a ferida que te fez agarrar por conforto falsificado. Vi a solidão que fazia o compromisso parecer conexão. Eu vi a raiva que fez você querer punir os outros através da retirada, palavras ou vingança. Vi o orgulho que não suportava ser esquecido. Eu vi a insegurança que mantinha o desejo de validação de lugares e eu avisei para não procurá-lo. Vi o cansaço que fazia os atalhos parecerem razoáveis. Eu vi tudo. Nada sobre você está escondido de mim. Mas não interpretem mal o meu entendimento como permissão. Eu sei por que você sangrou, mas eu ainda exijo que você não faça um pacto com o que te cortou. A dor pode explicar uma porta que você abriu, mas a dor não santifica a escuridão que entrou por ela. É por isso que o céu percebeu o seu erro. Não porque eu seja obcecado em pegar fracassos, mas porque o destino estava ligado à sua obediência. Há decisões que afetam mais de um momento, afetam o momentum. Há compromissos que não mancham meramente a memória. Atrasam as designações, distorcem a influência, enfraquecem o testemunho e enredam gerações. Você pensou que era só sobre você. Nunca foi. Sua vida toca mais pessoas do que você pode contar. Sua cura afeta os outros. Sua honestidade afeta os outros. Seu compromisso afeta os outros. Sua coragem afeta os outros. Quando você vagueia, os outros perdem uma luz que deveriam ver.
Quando você se entorpece, os outros perdem uma palavra que você deveria carregar. Quando você endurece seu coração, os outros sentem a frieza que cresce a partir dele. Isso não é para esmagá-lo com vergonha, é para despertá-lo para o peso e a dignidade de sua vocação. O que o céu marcou em ira, o céu também aborda em misericórdia porque sua história não está terminada. Não fuja da convicção. A convicção é um dos maiores presentes que dou a quem ainda me aproximo. A condenação diz: escondei-vos de Deus, estáis acabados. A convicção diz: voltai-vos para Deus. Não estáis além da restauração. A condenação te acorrenta ao desespero identitário. A convicção ilumina a ferida para que a limpeza possa começar. A condenação sussurra que a mudança é impossível. A convicção insiste que a rendição é urgente. Aprenda a diferença. O inimigo adora torcer minha correção em desesperança para que, em vez de se arrepender, você desmorone. Mas eu não estou chamando você para o colapso, estou chamando você para vir limpo. Não estou dizendo que não há misericórdia para você. Estou dizendo que a misericórdia não deve ser ridicularizada. Não estou dizendo que você não pode se levantar novamente. Estou dizendo que você não pode se levantar enquanto ainda agarra a coisa que o arrastou para baixo. Então, o que você deve fazer agora? Primeiro, pare de negociar com a verdade. Chame a coisa do que ela é, pare de vestir a desobediência com uma linguagem mais suave. Pare de dizer simplesmente aconteceu quando você sabe que houve passos. Pare de dizer todo mundo luta quando você usa a banalidade do pecado para evitar a seriedade dele. Pare de dizer Deus entende em um tom que apaga a necessidade de mudança. Honestidade não é humilhação, é alinhamento. Em segundo lugar, traga a coisa oculta para a luz diante de mim completamente. Não a versão editada. Não é a versão que preserva a sua imagem. Não é a versão que culpa outras 10 pessoas primeiro. Toda a verdade. Terceiro, remova o que alimenta o padrão. Se certas conversas, ambientes, dispositivos, fantasias, relacionamentos, rotinas ou ambições continuam puxando você de volta para a escuridão, pare de acariciar a serpente e chamá-la de inofensiva. A obediência radical parecerá custosa apenas até que você a compare com o preço da escravidão continuada. Quarto, reconstrua a intimidade. Não como performance, mas como dependência. Volte à oração, não para impressionar o céu, mas para viver. Volte à palavra, não para aspas, mas para correção. Retorne à quietude, não para se sentir espiritual, mas para ouvir claramente novamente. Alguns de vocês querem restauração instantânea sem uma temporada de reconstrução. Mas ouça-me, reconstruir não é castigo, é misericórdia com estrutura. Fundamentos importam. Quando a confiança tiver sido fraturada dentro de sua própria alma, eu lhe ensinarei novamente como caminhar firmemente. Quando o discernimento estiver embotado, eu o aguçarei através da prática, obediência e quietude. Quando o apetite tiver sido corrompido, vou retreinar sua fome. Quando o orgulho tiver inchado,
permitirei circunstâncias que o humilhem sem destruí-lo. Quando você se apoiar em uma força falsa, vou retirar os apoios que o impediram de se apoiar em mim. Não despreze esse processo. A mesma mão que condena também restaura. A mesma voz que troveja também reconstrói lugares arruinados pedra por pedra. Mas se você continuar exigindo conforto imediato enquanto resiste à transformação, continuará circulando a mesma dor usando nomes diferentes. Deixe que isso eduque seu espírito. Nem toda porta fechada é o diabo, nem toda demora é negação, nem todo desconforto é ataque, e nem toda oportunidade é uma bênção. Discernimento não é pensamento positivo com linguagem bíblica anexada. O discernimento é treinado através da obediência. Um coração que mantém a convicção dominante acaba perdendo a sensibilidade e passa a chamar as trevas de sabedoria. É por isso que pequenos atos de rendição importam. Quando eu te cutuco para falar a verdade, fale. Quando eu mandar você esperar, espere. Quando eu disser para você acabar com o que está te corrompendo, acabe com isso. Quando eu disser para você pedir desculpas, peça desculpas. Quando eu mandar descansar, descanse. Quando eu disser para você não tocar no que parece atraente, mas carrega veneno, confie em mim o suficiente para ir embora. Obediência não é controle, é proteção. Meus comandos não são gaiolas, são limites em torno da vida. E para aquele que diz eu já fui longe demais, ouça-me com atenção. Se estou falando, ainda há um caminho de volta. Se seu coração ainda treme, ainda há esperança. Se essa palavra arde, é porque o entorpecimento não venceu totalmente. Não meça a minha misericórdia pelo seu fracasso. Mede a minha misericórdia pelo fato de que eu ainda vos confronto antes que a destruição termine a sua obra. Há pessoas que não sentem mais convicção, não coram mais diante do compromisso, não param mais diante do mal, não lamentam mais o que as distancia de mim. Esse é um lugar aterrorizante. Mas se o seu espírito está inquieto agora, agradeça-me por essa santa perturbação. Significa que o fogo não se apagou completamente. Significa que a porta ainda está aberta. Significa que este é o momento de voltar com todo o coração, não meio coração barganhando por obediência parcial. No entanto, devo falar claramente. Se você ignorar esse aviso, o peso aumentará. Não porque eu tenha prazer em esmagá-lo, mas porque o que fica sem correção fica mais alto em suas consequências. Que sussurro não conseguiu parar, trovão pode confrontar. O que a convicção gentil não desenraizou, a exposição pode revelar. O que a correção privada não curou, a consequência pública pode ensinar. Isso não é uma ameaça de crueldade, é uma revelação da realidade. As sementes crescem. Acordos maduros. Coisas escondidas dão frutos. Se você continuar semeando até a escuridão, não haja chocado quando a colheita vier vestido de tristeza, distância, confusão, perda e arrependimento. Prefiro ferir seu orgulho agora do que ver seu destino decair lentamente enquanto você continua sorrindo para os outros e mentindo para si mesmo. Ainda assim, minha palavra final sobre você não é destruição, mas decisão.
Escolha neste dia com quem você vai concordar. Escolha se vai continuar defendendo o que está matando a sua paz ou se vai deixar a verdade desmontá-la. Escolha se você quer o conforto da negação ou a liberdade de entrega. Escolha se este aviso se tornará um ponto de virada ou apenas mais uma agitação que você percorre. Você já esteve nesse limiar antes, e a hesitação lhe custou. Não repita o ciclo. Não ligue amanhã para fazer o que a verdade exige hoje. A obediência tardia é uma forma silenciosa de desobediência. A hora de voltar é agora, enquanto seu coração está aberto, enquanto a palavra está fresca, enquanto o Espírito está pressionando, enquanto a misericórdia ainda está interrompendo sua descida. E quando voltar, volte totalmente. Não me dê suas palavras reservando seus apegos. Não ofereça adoração enquanto esconde ídolos nas câmaras do seu coração. Não me peça para abençoar o que estou lhe dizendo para enterrar. Deita. Deita o orgulho secreto. Deita a falta de perdão. Abandone o vício de ser escolhido por pessoas que não podem te curar. Abandone o apetite pela atenção que o faz desobedecer para ser visto. Deite a fantasia de que o compromisso pode coexistir pacificamente com o chamado. Estabeleça a versão de si mesmo que continua sobrevivendo das aparências enquanto a verdade morre de fome por dentro. Você não precisa de uma máscara melhor. Você precisa de um coração limpo. Você não precisa de uma explicação mais impressionante. Você precisa se render. Entenda essa bela severidade. Eu corrijo porque pretendo restaurar. Exponho porque pretendo curar. Desenraizo porque pretendo plantar novamente. Eu quebro falsos refúgios porque pretendo me tornar seu refúgio de verdade. Os lugares onde você sente minha raiva mais intensamente são muitas vezes os mesmos lugares onde eu me recuso a deixar o inferno reivindicar território em você. Se eu não me importasse, te deixaria intocado em suas ilusões. Mas estou disputando por você. Estou lutando por sua mente, sua pureza, sua paz, seu futuro, sua família, seu testemunho, sua vida de oração, sua vida interior, sua capacidade de amar, sua capacidade de me ouvir claramente, sua coragem de andar na verdade sem barganhar com as trevas. Este não é o fim de sua história, a menos que você insista em fazer da escuridão seu professor. Então respire fundo, mas não permita que esse momento se torne outro momento que simplesmente passa. Faça uma pausa longa o suficiente para ouvir o que Deus pode estar convidando você a considerar, mas não permaneça em um lugar de hesitação sem fim. A reflexão é valiosa, mas chega um momento em que a reflexão deve se tornar resposta. Só as boas intenções não mudam uma vida. A transformação começa quando a verdade é acolhida no coração e expressa através da ação fiel. Se seu coração estiver pesado hoje, não tenha medo de chorar. Não há vergonha em trazer suas lágrimas diante de Deus. Ao longo das Escrituras vemos homens e mulheres fiéis clamando a Ele em momentos de tristeza, confusão, arrependimento e saudade. Deus não está distante daqueles que vêm a Ele honestamente. Ele vê cada lágrima, ouve cada oração sincera e acolhe com humildade aqueles que o buscam. Mas não pare só com as lágrimas.
Deixe sua tristeza se tornar um ponto de virada, em vez de um ponto de parada. Que a convicção leve ao arrependimento, e que o arrependimento leve à renovada obediência. É possível sentir-se profundamente comovido em um momento e ainda sair sem permitir que esse momento modele a maneira como vivemos. Deus nos convida não só a sentir diferente, mas a caminhar diferente. Ore de todo o coração. Fale honestamente com Deus sobre seus medos, seus fracassos, suas esperanças, suas decepções e suas perguntas. Trazei diante dele tudo o que pesa sobre a vossa alma. No entanto, lembre-se de que a oração e a obediência pertencem uma à outra. A oração abre nossos corações para a orientação de Deus, e a obediência é uma maneira de respondermos a essa orientação em nossas vidas diárias. Peça sabedoria a Deus, e então, esteja disposto a seguir aonde sua sabedoria levar. Peça a Ele que lhe mostre o que precisa mudar e, em seguida, confie nele o suficiente para dar o próximo passo fiel. O crescimento espiritual é frequentemente encontrado não apenas nas orações que fazemos, mas também nas escolhas que fazemos depois de terminarmos de orar. Se há hábitos que continuamente afastam seu coração de Deus, traga-os honestamente diante dele. Se houver padrões de pensamento que enchem sua mente de medo, amargura, orgulho ou desesperança, peça a Ele para renovar sua mente através de sua verdade. Se houver influências em sua vida que repetidamente enfraquecem sua fé ou o afastam do que é bom, busque coragem e sabedoria para fazer mudanças que honrem a Deus. Também pode haver relacionamentos que precisam de atenção. Talvez haja o perdão que foi adiado, uma conversa que deve acontecer com graça e humildade, ou a reconciliação que é possível se ambos os corações estiverem dispostos. Nem todo relacionamento pode ser totalmente restaurado, e limites saudáveis às vezes são necessários. No entanto, onde o perdão e a reconciliação são apropriados, peça a Deus que lhe dê a força para buscar a paz com sabedoria, paciência e amor. Se há erros que precisam ser reconhecidos, não tenha medo de confessá-los diante de Deus. Ele já conhece cada parte da sua história. Confessar não é informá-lo de algo que ele não sabe, trata-se de trazer nossos corações à luz de sua graça. As Escrituras nos lembram que Deus é fiel e justo para perdoar aqueles que sinceramente se voltam para Ele. Sua misericórdia nos convida a deixar para trás a vergonha e a caminhar em frente com a esperança renovada. Se há fardos que você carrega há anos, solte-os nas mãos de Deus. Libere a culpa que Ele já perdoou. Libere o medo que continuamente rouba a sua paz. Libere a necessidade de controlar todos os resultados. Libere a amargura que silenciosamente ocupou seu coração. Esses fardos nunca foram feitos para definir sua vida. Ao confiá-los a Deus, peça-lhe que substitua por sua paz, sua sabedoria e sua força. Talvez existam práticas espirituais que você uma vez apreciou que desapareceram lentamente. Talvez tenha havido um tempo em que a oração era mais do que uma rotina, quando a leitura das Escrituras trazia alegria, quando a adoração enchia seu coração de gratidão ou quando servir aos outros vinha naturalmente. Se esses hábitos se distanciaram, hoje pode ser uma oportunidade para recomeçar.
Deus continuamente convida seu povo de volta a uma comunhão mais profunda com Ele. O mundo muitas vezes nos encoraja a buscar conforto acima do caráter, conveniência acima da convicção, velocidade acima da sabedoria e controle acima da confiança. No entanto, a vida cristã nos chama para algo diferente. Convida-nos a desacelerar o suficiente para ouvir a voz de Deus, valorizar a fidelidade acima das aparências e buscar a santidade com humildade, em vez de perseguir o que parece mais fácil no momento. Talvez algumas das barreiras que fazem Deus parecer distante não sejam causadas por sua ausência, mas pelas muitas distrações que competem por nossa atenção. Ocupação sem fim, barulho constante, ressentimento deixado sem solução, oração negligenciada ou corações divididos entre prioridades concorrentes podem gradualmente tornar mais difícil perceber sua presença. No entanto, o convite permanece o mesmo: aproxime-se de Deus e continue buscando-o com sinceridade. Lembre-se de que Deus está mais perto do que o desespero às vezes nos permite acreditar. Seu amor é maior do que nossos fracassos, e sua misericórdia está disponível para aqueles que vêm a Ele com corações humildes. Ao mesmo tempo, Ele nos chama a levar a santidade a sério, não como uma forma de ganhar seu amor, mas como uma resposta ao amor que Ele já nos mostrou em Cristo. Sua graça nos acolhe e sua verdade nos transforma. Então venha diante dele honestamente. Não há necessidade de fingir. Traga suas perguntas sem escondê-las. Traga suas fraquezas sem disfarçá-las. Traga seus fracassos sem dar desculpas para eles. Traga suas esperanças, seus medos, suas vitórias e suas lutas exatamente como elas são. Deus já conhece o seu coração, e Ele se deleita naqueles que o buscam com sinceridade. Venha humildemente, reconhecendo que toda boa dádiva vem dele. Venha com gratidão, lembrando-se de sua fidelidade por toda a sua vida. Venha com expectativa, confiando que Ele continua a moldar aqueles que desejam segui-lo. Venha pacientemente, entendendo que a transformação é muitas vezes uma jornada ao longo da vida, em vez de um único momento. E ao continuar caminhando com Deus, não meça seu crescimento apenas por experiências dramáticas. Muitas vezes sua obra se desdobra em silêncio através da oração diária, obediência fiel, atos de bondade, pensamento renovado, arrependimento humilde e perseverança constante. Dia após dia, esses pequenos atos se tornam parte do belo trabalho que Ele está fazendo dentro de você. Portanto, deixe que o dia de hoje se torne mais do que mais uma mensagem que você ouviu. Que se torne um momento de resposta genuína. Dê um passo fiel hoje. Ore com sinceridade. Abra sua palavra. Busque perdão onde for necessário. Estenda a graça onde for capaz. Afaste-se daquilo que o afasta dele e volte-se para aquele cujo amor nunca falha. O Deus que te chama é fiel. Ele não te convida a trilhar essa jornada sozinho. Ao continuar buscando-o de todo o coração, confie que sua graça o fortalecerá, sua sabedoria o guiará e sua presença o sustentará a cada dia. Um coração que para de correr e começa a caminhar fielmente com Deus descobre, aos poucos, a paz, a esperança e a alegria duradoura que só Ele pode dar.
Se esta palavra te encontrou, não a trate como conteúdo, trate-a como um espelho. Sente-se com ele. Procure você mesmo. Pergunte onde você tem minimizado o que Deus tem ampliado. Pergunte onde você chamou a escravidão de normal, onde você renomeou o compromisso como enfrentamento, onde você protegeu o próprio padrão quebrando sua paz. E se essa mensagem perfurou algo profundo em você, não guarde para si. Compartilhe com alguém que precisa de um alerta, alguém que está à deriva, alguém que continua sorrindo enquanto desmaia silenciosamente por dentro. Deixe um sinal de concordância, uma oração, uma confissão, um grito de misericórdia, qualquer que seja a verdade que seu coração possa oferecer honestamente, mas não vá embora inalterado. Que o engajamento se transforme em ação, e que a ação se transforme em transformação. Porque a maior resposta a um aviso do céu não é medo, nem aplausos, nem emoção, mas arrependimento que realmente muda sua vida.